Tem informação chegando agora com a Larissa Alves sobre mais um caso de racismo que aconteceu durante uma corrida no aplicativo, num carro do aplicativo Uber. Larissa, conta melhor pra gente essa história. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos os ouvintes. A professora de inglês, Emanuela Nascimento, diz ter sido vítima de racismo por um motorista da Uber. Ela conta que estava indo para uma reunião de pais na escola da filha dela. Um trajeto que não deu nem R$10, foi do Jardim Ibirapuera, na zona sul da capital, até o Jardim Monte Azul, também na zona sul. Quando elas chegaram ao colégio, a Emanuela pediu para que o motorista finalizasse ali a corrida e ela viu que ele deu apenas uma estrelinha para ela na avaliação. Aí ela conta que questionou ele em tom de brincadeira, perguntando: nossa, mas você me deu só uma estrelinha, né? Por quê? E ele disse que avaliou ela mal porque ela estava sem máscara. Acontece que, assim como a gente vê na foto, na live, ela estava sim de máscara. Ela estava usando uma máscara preta. E ela falou para ele, né? Não, eu tô de máscara sim. E o motorista então respondeu que a máscara era preta e ela também era preta. Então ela estava sem máscara. A Emanuela conta que a filha ficou transtornada, falando: mãe, isso é racismo, isso é racismo. E a mãe, quando foi questionar o motorista, né, ela chegou, ela conta que saiu pela porta do carro, foi perto da janela do motorista para perguntar, né, o que tinha acontecido, por que ele tinha falado isso para ela. Mas ele acelerou o carro e foi, enfim, e saiu, não deu nenhuma satisfação sobre o porquê ele tinha falado aquilo. Eu conversei com a Emanuela e ela contou ter ficado extremamente constrangida com a situação e que o sentimento dela foi de impotência. A gente tem um trechinho do vídeo. Eu jamais imaginei presenciar algo assim diante dela e foi extremamente chocante para mim, né? Desde de sexta-feira eu acordo de madrugada, eu não consigo dormir mais, já tive crises de choro. Eu sinto dores de cabeça terríveis. Isso é uma coisa assim, é vexatório. Aí, assim, a gente fica se sentindo culpado sem ter culpa, né? A gente fica se sentindo, sabe? O que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado, é a visão de outra pessoa. A filha dela, Isabela, tem 14 anos, ela aparece também, para quem está acompanhando na nossa live, junto, né, do lado ali da mãe, e ela também, eu perguntei para ela, né, como que foi para ela, né, essa situação toda, de estar ali com a mãe nessa situação, e ela disse que ficou realmente muito chateada de ter visto a mãe passar por todo esse constrangimento. A gente também tem o trechinho da fala dela. Meio que eu paralisei, sabe, eu não consegui responder ele, eu não consegui fazer nada, a gente só saiu do carro e na hora que minha mãe foi falar com ele, ele foi embora. Então, tipo, eu fiquei muito mal com isso, ver minha mãe passando por uma situação dessa e não ter reação na hora me fez me sentir muito chateada. No mesmo dia que isso aconteceu, né, que foi na última quinta-feira, a Emanuela fez um desabafo nas redes sociais sobre o caso e também abriu um boletim de ocorrência informando os dados do motorista e também da Uber, e disse que vai entrar sim com um processo por danos morais. O advogado criminalista Jeff Amadeus, coordenador do Instituto de Defesa da Palila Negra, avalia que esse caso também é de responsabilidade da Uber. Via de regra, até para que facilite as pessoas a fim de eventualmente receberem uma indenização, essa responsabilidade deve ser vista como objetiva, ou seja, tanto o motorista quanto a empresa, no âmbito civil, devem responder por isso. Nós pedimos esclarecimento da Uber sobre esse caso. Eles entraram em contato com a gente dizendo que, assim que eles tiveram conhecimento sobre o ocorrido, eles desativaram o motorista da plataforma até que as investigações sejam concluídas. Conversei também com a Emanuela e ela contou que a Uber também entrou em contato com ela, pedindo desculpa em nome da empresa e que tomaria as medidas cabíveis aí em relação a essa situação. Queria deixar como recomendação de conteúdo para trazer mais reflexões sobre esse assunto, um episódio do podcast Pretoteca aqui da Band News FM, feito pela Milena Teixeira e pela Cíntia Martins. É um episódio de outubro de 2021, né, outubro do ano passado, em que elas falam, a partir de um estudo que foi feito, quais são os impactos, os efeitos do racismo na saúde das crianças. O que elas contam é o seguinte, que a vivência do racismo aqui no Brasil, desde pequenos, que tem uma série de discriminações que geram tensão, ansiedade,
os efeitos, eles são na saúde mental, e a gente às vezes faz uma separação da saúde mental e a saúde física, mas eles mostram que não tem essa separação, porque os efeitos no corpo são devastadores. E as crianças negras no Brasil, crianças pretas e pardas, que sofrem racismo desde a infância, elas desenvolvem uma série de doenças crônicas, inclusive, tem mais chance de desenvolverem doenças crônicas por causa disso. Tô falando isso porque, às vezes, a gente pensa nos impactos, né, do racismo na vida das pessoas quando a gente ouve essas histórias, mas eu acho importante a gente pensar que esses impactos, quando a gente sabe das histórias, provavelmente não é a primeira vez que aquela pessoa sofreu racismo. Quando a gente fica sabendo das histórias, quando uma história viraliza, provavelmente aquela pessoa já experimentou uma série de situações antes. E essas situações, no geral, são experimentadas desde a infância. E isso tem problemas devastadores para a saúde das pessoas e para a sociabilidade das pessoas. E nosso problema, digo de pessoas brancas, porque muitas vezes a gente vai discutir racismo, né? E a gente chama as pessoas negras para discutir racismo. Brancos nunca são racializados, né? Enquadrados dentro do espectro de raça. Exatamente. Quando, na verdade, a gente tem que discutir racismo entre as pessoas brancas, porque somos nós os racistas. Então, é importante que a gente traga essa discussão para nós, né? Vou deixar aí como o podcast Pretoteca de uma maneira geral, né? Toda semana a Cíntia e a Milena trazem reflexões super importantes sobre uma série de vivências e uma série de contribuições, né? Porque elas falam das dores da população negra, mas falam também da contribuição em tantas áreas, na ciência, na cultura, de uma maneira geral, né, nos estudos da vida, mas falam também desses problemas que a gente aponta aqui com muita lamentação, né? Nossa ouvinte Magda Silva nos escreveu e ela diz assim: sabe o que mais dói? É saber que isso não é novo. Tenho 61 anos e a primeira vez que tive consciência de ter sido vítima de racismo, eu tinha 13. Exato. 5 horas. Isso, né? Essas vivências vão se repetindo. Imagina você viver a vida inteira. E imagino que isso apareça também na vida da Emanuela e da filha dela que você ouviu, né, Larissa? Com certeza. 5h21.